Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do Grande ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 26 de novembro, quarta-feira, metade da semana e quase acabando o mês, hein? E está começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. E aqui a gente vai falar sobre um pouquinho de tudo, começando inclusive sobre uma crise hídrica. Mas antes de começar, deixa a gente se apresentar. Eu sou a Suzana Rezende e tô dividindo os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, ouvintes do Grande ABC região. Um bom final de tarde a todos. Preparados? Então, bora começar. E vamos falar de São Paulo travando um passo do mototáxi. Pois é, e além disso, ainda tem o IBGE que abriu um processo seletivo com mais de 9.000 vagas, hein? Então, bora. Ajeita o fone e vem com a gente, porque o episódio de hoje tá bem quente. Cheio de contexto e pronto para entrar na sua rotina. Bora nessa, o ABC Cast já tá começando. Então a gente abre o episódio falando sobre o consumo de água. JP, o novo estudo do Instituto Trata Brasil revela um dado assustador. O país desperdiça por dia o equivalente a 6.000 piscinas olímpicas de água tratada antes mesmo de chegar às torneiras. É isso mesmo, Su. São 5,8 bilhões de metros cúbicos por ano, o suficiente para abastecer 50 milhões de pessoas. E as perdas chegam a 40% de toda a água produzida, muito acima da meta de 25% previsto na regulação. E as regiões que lideram esse marco são a região Norte e Nordeste e estados como Alagoas e Roraima, perdendo mais da metade da água distribuída, enquanto Goiás, Distrito Federal e São Paulo têm números bem mais controlados. E mais, segundo o estudo, grande parte desse desperdício vem de vazamentos e infraestrutura defasada, o que pesa no bolso, pressiona os rios e agrava a escassez num país que ainda tem 34 milhões de pessoas sem água tratada. E reduzir essas perdas seria uma das ações mais urgentes para enfrentar a crise hídrica e ainda as mudanças climáticas. Pois é, e a gente tem que lembrar que a gente precisa sim economizar água de todas as formas, mas a gente também não pode jogar essa conta só no bolso do consumidor, com os banhos de 5 minutos ou fechando a torneira enquanto escova os dentes. Isso é muito importante sim, mas a gente tem gastos de águas que vão muito mais além, inclusive no agronegócio. Então a gente precisa se unir como um todo e pensar além do lucro para pensar na vida em primeiro lugar. Assina embaixo. E agora vamos para o nosso giro de notícias, começando pela polêmica do mototáxi em São Paulo. Ouvinte, a Prefeitura de São Paulo pediu ao Tribunal de Justiça a suspensão do início do mototáxi por aplicativo marcado para o dia 11 de dezembro, alegando a falta de segurança e a ausência de regras claras. O prefeito Ricardo Nunes alertou que liberar o serviço sem regulamentação pode aumentar acidentes e pressionar ainda mais os hospitais que já enfrentam superlotação. Os dados apresentados mostram um cenário grave, milhares de ocorrências e internações por acidentes com motos só nesse ano. Por isso, o município pede que o serviço seja barrado ou pelo menos adiado aí por 120 dias para criar normas rígidas e garantir a segurança de passageiro e condutores. Dívida em São Vicente. A Prefeitura de São Vicente publicou 2 decretos que limitam gastos até 2026 para enfrentar uma dívida que já chega a R$1 bilhão. O alerta veio do Tribunal de Contas, que apontou o estouro do limite constitucional de despesas, forçando a cidade a adotar um controle fiscal muito mais rígido. Além disso, o município convive com mais de 3,6 bilhões de tributos atrasados, o que trava investimentos e pressiona os serviços públicos. Como resposta,
a gestão lançou o Refis de Natal, oferecendo até 100% de desconto em juros e multas e parcelamento em até 120 vezes para recuperar a arrecadação. Para a gente fechar o nosso giro, vamos falar sobre a Fiocruz. A Fiocruz recebeu um aval da Anvisa para iniciar teste em humanos de uma nova terapia gênica contra a forma mais grave de atrofia muscular espinhal, marcando um avanço histórico para a ciência brasileira. A novidade, anunciada em São Paulo, coloca o país na dianteira na pesquisa da América Latina. E com isso, o acordo de transferência de tecnologia com o Biomanguinhos permitirá que o Brasil produza sua própria terapia gênica pela primeira vez. E tudo isso integra a estratégia do Ministério da Saúde para fortalecer o SUS e ampliar o acesso a terapias avançadas com investimentos que passam dos 170 milhões de reais. E assim a gente fecha o nosso giro de notícias de hoje. Se você quiser saber mais, acessa lá o nosso site, é abcdoabc.com.br. É isso aí, e lembrando que hoje é quarta-feira, então a gente dá um pause aqui no nosso episódio para escutar ele, que entende tudo de tecnologia. É com você, Thiago Antunes. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E começamos com um alerta. Se você conversa com o Copilot pelo WhatsApp, aproveite logo. A partir de 15 de janeiro, a Microsoft vai encerrar o serviço no Zap por conta das novas regras da Meta. E o detalhe que pega é, suas conversas não migram sozinha para o aplicativo oficial. Ou você exporta o histórico manualmente nas configurações do WhatsApp agora, ou vai perder tudo que falou com a IA. Mudando a chave para as compras, o ChatGPT lançou uma ferramenta nova a tempo da Black Friday. Agora ele funciona como um pesquisador de preços, comparando ofertas e criando guias personalizados. A ideia é te poupar de abrir 30 abas no navegador para achar o melhor produto. E para fechar, tá querendo mudar para o Spotify? Agora ficou fácil trazer suas músicas. O aplicativo lançou um botão oficial para importar suas playlists de concorrentes, como Deezer e Apple Music, direto para sua biblioteca. E para saber mais, vai lá no nosso site ABC do ABC e confere todos os detalhes. E esse foi o nosso Drops de Tecnologia. Eu volto com vocês, João Pedro e Suzana. É isso, Thiago. A tecnologia virou aquele personagem que não aparece nos créditos, mas decide tudo no final da história. Se a gente não aprender lendo a tela com o mesmo cuidado que lê contrato, sempre vai ter que ficar bem esperto usando os algoritmos para vender mentira de luxo como se fosse verdade. É isso aí. E continuando então nosso episódio, a gente vai para mais um episódio da nossa novela brasileira preferida, que é a Trama Golpista. JP, o noticiário sobre a trama golpista continua rendendo desdobramentos importantes. Depois da execução das penas determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, agora o foco volta para a Justiça Militar. O STF, o Supremo Tribunal Federal, enviou comunicação ao Superior Tribunal Militar e ao Ministério Público Militar para que eles iniciem o processo que pode resultar na perda das patentes de Jair Bolsonaro e de altos oficiais das Forças Armadas condenados no caso. Pois é, Su. E isso inclui algumas figuras de peso, viu? Os generais Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e o almirante Almir Garnier. Todos eles junto com o ex-presidente, que é capitão da reserva, podendo enfrentar um julgamento no STM, que decide se mantém ou não o oficialato. A Constituição é clara: condenação criminal acima de 2 anos pode levar à expulsão das Forças Armadas. E agora, com o trânsito em julgado certificado, a análise militar é praticamente inevitável. Enquanto isso acontece no campo institucional, no campo jurídico, as reações das defesas vieram forte. A defesa de Jair Bolsonaro disse estar surpresa com a execução imediata e afirma que ainda caberia recurso, citando inclusive precedentes do próprio STF. Já as defesas de Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio falaram em indignação, ilegalidade,
perseguição política e até intenção de recorrer a cortes internacionais. Anderson Torres foi o único que reagiu com mais serenidade, mas reiterou que não teve envolvimento no plano golpista. Su. E tudo isso mostra que o processo está longe de esfriar. Agora nós temos duas frentes andando ao mesmo tempo. O cumprimento das penas, já definido pelo Supremo, e a possível perda das patentes, que vai ser analisada pela Justiça Militar. O ambiente jurídico e político segue tenso, com as defesas pressionando por novos recursos e o STF mantendo o entendimento de que não há mais espaço para protelação. Então agora é seguir acompanhando essa história bizarra que vira aula prática de fim da linha para general que confundia farda com um salvo-conduto. E um ex-presidente que achou que patente de capitão vinha com imunidade eterna. É isso aí. E essa novela aqui tá melhor que as séries de streaming que lançam um episódio a cada semana. Aqui a gente tá com um episódio por dia, hein? E será que o que é tão denominado de capitão, o mito, vai deixar de ser capitão? Agora a gente vai falar sobre o concurso do IBGE. JP, ouvinte, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abriu um processo seletivo gigantesco. São 9.590 vagas temporárias para trabalhar nas pesquisas do Instituto, com salários que começam em R$ 2.676,24. E dá para dizer que é a maior seleção da história da coleta regular do IBGE. E o pessoal que quiser aproveitar a chance já pode correr lá no site do FGV, porque as inscrições vão até 11 de dezembro desse ano, com provas marcadas para 22 de fevereiro. De manhã para agente de pesquisas e mapeamento e à tarde para supervisor de coleta e qualidade. E as vagas estão espalhadas pelo Brasil inteiro e incluem cotas para pessoas pretas e pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Além disso, tem uma lista boa de benefícios, hein? Como auxílio alimentação de R$ 1.175 e até um auxílio pré-escolar para quem tem filho. E segundo o presidente do IBGE, Márcio Postman, essa seleção chega a atender uma demanda antiga e reforçar a coleta nacional. Então, é a oportunidade para quem quer entrar no time que ajuda a contar a história do país, planilha por planilha. É isso aí, lembrando que as pesquisas do IBGE são muito importantes, elas ajudam a ter um retrato de como o Brasil está atualmente, que vai muito além da listinha de nomes que tem aqui no país, hein? Então, se você quer aí essa oportunidade, não deixe de se inscrever, que vai só até o dia 11 de dezembro, então tem menos de um mês, corre lá. Então agora chegou aquela nossa hora da pausa estratégica no meio da correria, hein, Su? O momento de respirar fundo, ouvir uma frase boa e deixar a cabeça trabalhar um pouquinho junto com a literatura. Começou então o nosso Quem Disse Isso? É isso aí, JP. E esse momento aqui, como você bem disse, é de respirar fundo. E a frase de hoje eu já vou falar para você ouvinte. Já puxar aí o bloco de notas do seu celular, ou então o seu caderninho para quem é mais analógico, porque tá de inspirar e é ótima para colocar na legenda daquela foto. Conta pra gente, JP. Então vamos lá de frase. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. E eu vou repetir. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. E aí, quem é o dono ou a dona dessa frase de hoje? A frase de hoje foi forte, hein? E é lógico que só poderia ser dele. É ninguém mais, ninguém menos que José Saramago. E ele falou isso numa entrevista de 1998. Mostrando que ele entendia de humanidade melhor do que muita gente que vive aí só scrollando a timeline. Saramago sempre entregando verdades. E fica o recado para a gente lembrar, é importante, mas assumir o que fazemos com essas lembranças, aí é onde mora a nossa responsabilidade, né? Então, quando o Saramago fala de memória e responsabilidade, dá pra gente enxergar o Brasil de hoje inteirinho nesse espelho.
A gente que passou anos vendo a gente brincando com gente brincando com a democracia como se fosse palco de comício eterno, agora a conta chega em forma de processo, perda de patente e cela reservada. Então lembrar é importante, mas assumir o que se fez com o poder de separar um país adulto é um replay de golpe, para não cair num replay de golpe. É isso aí, é com esse comentário genial e essa lembrança que nós precisamos ser um país com memória que a gente encerra o episódio de hoje, sempre com muita informação, leve, daquele jeitinho que você gosta. E aproveita que tá fresquinho e manda pra galera, porque o podcast bom acompanha você no trajeto, no treino, na cozinha e até naquele corre do dia a dia. É isso aí, e lembrando que o nosso site ele é sempre abastecido diariamente para te deixar por dentro de tudo que rola aqui no ABC, na região metropolitana de São Paulo, no Brasil e no mundo. Então acesse lá, abcdoabc.com.br, e lembrando que o nosso podcast está disponível em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Aonde você quiser, você pode compartilhar com aquela pessoa que você gosta e dar o play. E não se esquece também de mandar aquele seu feedback. Pode ser um elogio, uma sugestão ou aquele toquezinho de pauta que você quer ver por aqui. A gente está sempre ouvindo vocês, então passa lá no nosso Instagram, que é o @abcdoabc_oficial. Então é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por nos ouvir até aqui, muito obrigada, JP, também por esse episódio, e a gente volta amanhã, quinta-feira, com muito mais notícias para te deixar por dentro de tudo que é importante no seu dia a dia. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.